Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, fazer a meditação do tema, eu não consegui ouvir a meditação da Aline, né? Porque o celular aí tá atualizando os áudios e não tá baixando, por enquanto não tô conseguindo baixar nada. Vai ser tudo no tempo dele, né? Que tá fazendo, é, tipo do backup que fala, né? De tudo, né? Tá puxando tudo que é conversa antiga, então demora um pouco. E eu não tô conseguindo ouvir, né, nenhum áudio do grupo, nenhum. Tá tudo como que é, aguardando, né? Mas eu vou fazer a meditação aqui do tema. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesmo, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Maravilhoso, né? Incrível. É, ele se conformou perfeitamente com o seu. Imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com essas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. É verdade. Que a vida de Jesus é paixão, não é só no ato da cruz ali, no momento do Calvário, mas é toda a vida dele, né? Principalmente a vida interior de Jesus, muito profunda, né? Então, pareceu-me vê-los como assim o outro. Pareceu-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando e adornando com tantas flores diversas. Enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém prender um modo de viver mais perfeito, por isso quero de ti. É uniformidade perfeita a minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o mesmo modo de amar. Então, essa uniformidade, estava até sendo falado no retiro, mas essa parte eu tenho que ouvir de novo. É, mas eu entendo assim, né, que essa uniformidade é em tudo você estar junto com Deus, né, concordar em tudo, que não tem assim mais você ter opinião própria, né, você tem uma opinião própria sem Deus, coisas que você não concorda, né, no caso da Luísa, por exemplo, ela não concordar, por exemplo, com a justiça, né, é querer sofrer para que as criaturas não sofram e por consequência Jesus também, né, ao castigá-las, mas ela tem que amar a justiça também. Então, não tem como você amar uma coisa que Deus dispõe e outra. Então, assim, quando as coisas estão boas, você se uniformiza, concorda, se une a Jesus, fala, eu tô contigo nessa, eu concordo com o Senhor. Mas aí, quando acontece uma outra coisa, você não concorda. Então, essa uniformidade, eu entendo, é assim, né? Que vocês chegam a ter o mesmo sentimento. E também em relação ao próximo, né? Que é você ama como Jesus ama as pessoas. Você não ama Jesus, você não ama as pessoas com a sua forma de ver elas isoladamente, em direção que elas possam fazer de bom para você, né? Ou em direção do grau de consideração que você tenha por elas. Mas você ama elas como Deus ama e como Deus ama elas. Então, às vezes, Deus ama corrigindo-as, Deus ama elas também apontando alguma coisa que não está correta, por bem das almas. Então você ama sem nenhum interesse para você, né? Pensando no temporal, pensando no que aquela pessoa pode trazer de vantagem para você, nada disso.
Então você ama elas com o amor de Jesus, né? Que ele coloca em você, né? Então é muito interessante essa uniformidade perfeita que ele fala, né? Então, só se tem essa uniformidade, como ele está falando aqui, quando se ama a vontade dele, porque senão você não está realmente amando Jesus, né? Porque se você não concorda com o que ele fala, com alguns pontos você ouve e fala, isso eu concordo, isso eu não acho que é bem assim. Então, só na vontade de Deus, que é o próprio Deus amando ele mesmo em você, só assim se vive realmente essa uniformidade, né? Então, é muito importante isso, porque vai dar honra para ele, né? E humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas, né? Então, aqui está falando muito da virtude, que é o processo também que todos inicial mesmo, porque tem que ser pequeno para viver na divina vontade, né? A gente nunca se sente melhor do que ninguém, né? Realmente, a gente se sente servo das pessoas, né? A gente não sente assim que é melhor A gente vive a verdade, a humildade é a verdade. Então a gente reconhece tudo que Deus está fazendo na nossa vida e o que Ele fala no livro do céu, dos filhos da divina vontade, nós tomamos posse. Mas nós não sentimos que somos nós que fizemos isso. A gente entende que tudo é graça de Deus. E por isso também nós vamos amar as pessoas e até se colocar no lugar delas, né? Tendo misericórdia e compaixão, porque a gente sabe que se nós temos uma informação que elas não têm, é graça, né? Uma graça que nós recebemos de Deus. Não foi mérito, porque nós somos lindos, bonitos, né? Fizemos alguma coisa especial para Jesus vir, né? Ele só encontrou uma disposição, mas ele também pode conseguir isso das outras almas, se elas se disporem. O que nós fazemos, o que nós alcançamos, as outras pessoas também podem, se elas se disporem, né? Então a gente sabe que tem uma diferença absurda entre nós e os outros, mas a gente não tem, como a Aline falou na live, né? Um sentimento de que somos melhores do que ninguém. Jesus não deixa. Ó. E a gente tem esse amor a amar as pessoas na divina vontade, a gente tem um desejo que elas vivam o mesmo, né? A gente sofre porque a gente quer elas vivendo o mesmo, né? Então a gente se coloca como uma pessoa para servir mesmo, né? Que a nossa vida não é para nós, é para servir. Então, essa humildade inteira como essa verdade, que é o nada, a gente saber que nós somos por nós mesmos, o nada, que não somos nós que somos bons por nós mesmos, só Deus é bom. Mas ao mesmo tempo a gente assume o que Deus faz, né? Assume também a presença dele em nós. Então a gente assume que ele fala na nossa boca, na nossa mente, move os nossos atos. Então a gente também assume a palavra dele, porque isso é humildade também. Assumir aquilo que ele nos capacitou, né? Assumir a pessoa dele em nós, assumir também essa presença, né? Não podemos desfazer disso também. Então a humildade vai fazer a gente declarar assim: eu vivo na divina vontade, eu sou um filho da divina vontade. Jesus vive em mim. Então isso também é necessário, né? Pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios, transmuta essas pequenas gotas, como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerão um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Eu entendo que essa pureza em tudo é a intenção pura, né, de fazer só por Deus qualquer coisa, né, em todo o nosso agir, né, não ter nenhum interesse próprio, né, paixões, amor próprio, né, esse tipo de coisa, porque isso mancha o coração mesmo, né. Dá para perceber quando falamos, né, porque o que falamos é o que a boca fala, o coração tá cheio, né, então quando tá cheio de amor próprio, dá para perceber, né, e é diferente quando tem essa pureza, que é a intenção pura, né? Então, Jesus quer que tudo que nós façamos tenha essa intenção pura, que é o próprio trabalho que ele vai fazer em nós. Porque você viu que é ele que está tomando conta do coração da Luísa, então é ele que vive a divina vontade em nós, né? Então, ele faz esse trabalho, mas é de acordo com a nossa, que nunca vai tirar de nós todos os dias
esse morrer pro eu, né, pra vontade humana, dizer não para ela todos os dias e ter a intenção pura, né, de fazer só a vontade divina, né? Então isso é muito importante, né? A obediência vai unida com minha vontade, porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra ambas são virtude de obediência, com esta única diferença que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Então isso é muito grande, esse mistério, né? É que ao mesmo tempo que nós temos ali a autoridade, né? A palavra de Deus, e o livro do céu, os ensinamentos, a divina vontade se apresenta para nós como ela quer todas as coisas e dispõe todas as coisas, né? Mas ao mesmo tempo, Deus também nos põe sobre uma ordem, né? E coloca pessoas ali à frente, né? Como cabeças, e que Jesus fala, obedecendo elas, e vocês estão obedecendo a mim. Então a gente não sai da ordem porque está fazendo a vontade divina, ao contrário, as duas coisas andam juntas, né? Então a gente permanece casada, permanece obedecendo nossos esposos. Na igreja, a gente vai obedecer o padre, não vai fazer confusão com o sacerdote. Se a gente tem um grupo em que tem um coordenador, vamos obedecer esse coordenador. Se estamos em uma empresa e temos um chefe, a gente vai obedecer esse chefe, porque a gente sabe que Deus está nessa pessoa, né? Quando ela nos pede algo, é a vontade de Deus, que por meio dela, né? Então, se o chefe vem e fala, faz esse trabalho, eu escolhi você para fazer esse trabalho, a gente não vai arrumar confusão. Ai, porque eu? Eu não quero, eu não gosto, né? Ai, não importa, né? O que está acontecendo aqui no meu mundo natural. É, só importa eu ler o livro do céu, não, né? Deus está nesse mundo, Deus está nesse mundo de criaturas, né? Deus está nesses acontecimentos. Deus está nesse regime que nós colocamos, né? Em que tem o pai, a mãe, a autoridade, em que tem o esposo para os casados, em que tem o sacerdote, em que tem um chefe, em que tem um governante, né? Em que tem autoridade, o Papa, enfim. Deus está sobre essa autoridade, é Ele que coloca essa autoridade na terra, né? Os juízes, enfim, né? Qualquer tipo de autoridade, alguma obediência que você deve, moral, civil, tudo isso aí, Deus está nisso, né? Então, é, se atropela isso, se vai contra a própria vontade de Deus, né? Então, por exemplo, se você pensa assim, só importa o que Deus, né, que é divino, não tô nem aí para a ordem de nada. Você não vive a divina vontade, você sai da divina vontade, né? Eu vou ultrapassar esse sinal de trânsito aqui porque eu sou filho da divina vontade mesmo, tem que seguir essas regras, né? De trânsito, né? Não, vai dar ruim, né? Com certeza, né? Porque Deus está no comando de todas as coisas, né? Então, se eu falar assim, eu não quero, por minha conta, eu não quero mais ficar casada com meu marido, porque, eu quero me dedicar mais à divina vontade e ficar casada atrapalha muito, dando na minha cabeça que o meu marido fica me chamando, pedindo as coisas e eu quero ter mais tempo para ler o livro do céu, então eu vou embora. Então eu estou saindo claramente da vontade de Deus, né? Então, onde você foi colocado, no posto que você foi colocado, isso é muito importante. E Deus coloca um valor até igual, né, neles, né, para que realmente te mantenha ali no regime, né? E é muito importante isso. Por isso que Jesus pôs o confessor na vida da Luísa, a presença da igreja. E a Luísa tinha que obedecer ele, né? E ela tinha encrenca com isso e ele ensinou isso para ela, né? Então, depois acrescentou: Deves saber que de agora em diante viverás com meu coração, e deves entendê-lo a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Então Jesus está ensinando a vida que ele mesmo viveu, porque Jesus, ele veio para a Terra, mesmo ele sendo divino, sendo Deus, né? A divina vontade de pessoa. Mas ele se submeteu à autoridade, né? Também da Terra, né? Ele também se submeteu à autoridade de São José, de Nossa Senhora. Ele se submeteu a essa autoridade de
família, ele submeteu essa autoridade de sacerdotes no templo, autoridade de Pilatos, de César, de não sei quem, né? Então ele se submeteu a essa ordem que existia ali na época. Ele não se rebelou e não ensinou para os discípulos, né, que tem que fazer confusão lá no templo, que vocês não têm que pagar tributo nenhum, dá nada de dar nada para o César lá, não, não paga não, nunca, né? Ele falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, seja coerente na sua vida espiritual, né, com Deus, mas também seja coerente na vida material também que eu te dei, temporal, sendo obediente, sendo humilde, né, pagando o seu imposto. Então, Jesus nunca vai dizer para nós assim, não precisa pagar conta mais, não precisa pagar imposto, porque esse governo do Lula é ruim, né? Então não precisa nunca, né? Ele vai falar assim, a partir de hoje faz o que vocês quiserem, né? Nunca que vai dizer isso, né? Porque não foi assim que ele viveu, ele era ordenado. Quando ele ia no lugar e pedia, você tinha que pedir permissão para os sacerdotes lá para entrar, se apresentar primeiro para eles, ele se apresentava e falava o que, que ele ia estar fazendo lá. Então ele respeitou essa ordem. Então é a mesma coisa, não é diferente. Então viver do coração de Jesus é essa mesma vida, porque a gente acha que vai mudar muito, né? Ai, o coração de Jesus, a minha vida, essas coisas não são importantes do que eu estou vivendo aqui, né? E você acha que que vai virar uma outra coisa, né? E na verdade não. O coração, tendo o coração dele, tendo a presença dele, mais do que nunca você vai ser obediente, né? Você vai ser uma pessoa ordenada, você vai ser uma pessoa assim que respeite, sabe o seu lugar, né? Sabe se colocar no seu lugar, que não vai nunca se ver melhor do que ninguém. Então tem toda essa realidade, né? Melhor ainda, né? Então é muito grande isso, né? Então a gente não perde aquilo que a gente é, mas se transforma, né? Muito. Porque com o nosso egoísmo, com a nossa contaminação da nossa vontade humana, né? A gente não vive isso, né? Essa uniformidade com ele, essa humildade, essa pureza em tudo, essa obediência, né? E com ele, né, que vamos realmente viver como tem que ser vivido, mas é dentro dessa própria vida mesmo, do que nos acontece, da nossa é, realidade mesmo que a gente vive, né? Então é muito grande, né? Essa transformação, mas é uma transformação assim, não é as coisas externas, você continua tendo a sua vida, mas é dentro de você que muda tudo, né? A sua concepção, né? A sua forma de ver, o seu coração muda muito, né? Mas externamente as coisas continuam acontecendo. Você está dentro de um posto, você foi colocado, casado, é trabalhador, é filho, estudante, o que for, né? Mas muda muito interiormente, né? Muda tudo, né? Por causa da consciência que você vai tendo. Porque o coração de Jesus te traz consciência, né? Te traz entendimento do que é correto, né? É isso que transforma muito dentro de nós, essa consciência do divino, que a gente às vezes não tinha. Essa consciência de um prestar conta para Deus, porque antes talvez a gente vivia isoladamente, sentindo longe de Deus, então não tem ninguém para dar satisfação, né? É como se fosse assim, então eu posso fazer de qualquer jeito. E Deus é te dando uma responsabilidade muito grande, uma consciência de uma verdade, sabe, é uma coisa muito grande que acontece dentro de você, né? Vai transbordar fora também, claro, mas é muito interior mesmo essa mudança, né? É muito importante, né, essa transformação que acontece. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. E abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito.
Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como um, assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas. E enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso, quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderá amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar. Segundo, a humildade. Humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas, que encantam as pessoas. Assim, todas suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Quarto, a obediência unida com minha vontade. Porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtudes de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não podem estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Depois acrescentou: Deves saber que de agora em diante viverás com meu coração, e deves entendê-lo a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Ai, que maravilha! Que tudo, né? Jesus ali colocar o próprio coração dele no da Luísa. É, nossa, é o nosso sonho, meu Deus do céu, ter um coração de Jesus dentro, batendo dentro do nosso. E o que ele vai dizer para ela? Que ela, para poder viver como ele, é necessário ter esse coração. Porque assim, é necessário a perfeição, né? É necessário, a perfeição é o quê? A perfeição é a santidade mesmo, a perfeição é chegar a, ali o mais próximo de Deus possível, o quanto é possível a criatura. Foi para isso que ele nos fez, a semelhança dele, a perfeição dele. Mas que para que haja esse modo de viver perfeitamente,
para que o coração dele realmente possa habitar dentro do nosso, no lugar do nosso, essas 4 condições que ele vai colocando aqui, que é a uniformidade perfeita com a vontade dele, ter essa uniformização, ou seja, ser uma única vontade, não pode haver a vontade de Deus e a vontade humana, tem que ser uma única vontade. Então, essa vontade humana que ela se uniformiza, ou seja, ela se torna a vontade de Deus de forma perfeita. Essa humildade profunda, se colocando como última, não só abaixo de Deus, mas também abaixo das outras criaturas. Porque é a forma que ele foi o exemplo de humildade. Então, essa uniformidade, a humildade, a pureza em tudo, ter pureza, e a pureza, ela, ele olha para dentro do nosso interior. Então, se ele vê no nosso coração que está manchado por interesses, significa que não há pureza ali. Então, a pureza ali é meio que o contrário da intenção, de intenções, de intenções próprias, de intenções egoístas. Então, a pureza ela é desnudada, né? Como se ela fosse limpa de todo e qualquer tipo de interesse pessoal e humano. Então, é importante entender isso. E o outro é a obediência. Essa obediência que vai desde a obediência a Deus, também a obediência aos homens, sabe? Aquelas pessoas que estão superior, ao qual a gente está submetido, ao qual a gente deve a obediência, seja ela sacerdote, esposo, esposa, pai, mãe, pessoas, né, chefe, coordenador de algum movimento pastoral. Então, pessoas que estão relacionadas que têm um nível de hierarquia, a, a gente precisa ter essa relação de obediência, realmente os superiores como um todo. E ele fala, não só os superiores da terra, mas também obediente à vontade de Deus, ser totalmente. Então, quando fala de obediência, a gente já entende logo que a obediência à vontade de Deus, ela é em primeiro lugar, porque é Deus em primeiro lugar em tudo. Mas muitas vezes a gente é muito resistente a obedecer às pessoas da terra, aos superiores da terra. Principalmente no relacionamento familiar, matrimonial, aquela entendimento da igualdade, então um quer submeter ao outro, mas a gente entende que existe um nível hierárquico mesmo no matrimônio, existe ali uma hierarquia, o homem não é superior à mulher em relação a como sendo uma alma diante de Deus, mas dentro da condição humana do qual foi colocado o esposo, ele tem ali uma superioridade porque ele é a cabeça, e a esposa ali é o cuidado, é o coração. Então, fazendo analogia com o corpo, o homem é a cabeça, a mulher é o coração da casa, do casamento, da família. Então, existe ali, o coração precisa estar submetido à cabeça, porque se um coração ele não tem um coração, ele é meio sem razão, ele é muito emoção. E aí a cabeça precisa direcionar, precisa ter ali o discernimento para dar a direção correta no que fazer, quando fazer, como fazer. Então tem essa relação que é interessante da gente observar. E aí ele vai continuar dizendo para ela, deve saber que de agora em diante viverás com o meu coração. Então ele fez ali a troca e ela passou a viver com o coração dele. E para viver dessa forma, ela tinha que encontrar as complacências dele. Então, ou seja, o que ele pensava, o que ele sentia, como ele agia, ela devia ali estar ter esse eco, como foi falado ontem, ter esse eco. Então, ter o coração de Jesus dentro, batendo ali no lugar do coração humano, ele vai fazer esse eco, vai ter essa ressonância, com tudo relacionado à vontade de Deus. No outro trecho, 22 de novembro de 1900, Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dela. Então, no primeiro trecho, ele vai falar ali que ela deve ver do coração de Jesus. E ele vai dar as regras como que ela vai viver do coração de Jesus.
Nesse primeiro trecho, ele fala que ela deve viver do coração dele e as regras para isso. Agora, ele mesmo vai se colocar no lugar do coração dela. E aí ele vai dizer que tipo de alimento que ele quer. Continua a fazer-se ver, meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E meu docíssimo Jesus disse-me: Hoje decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Então, primeiro ele dá o coração dele, depois ele dá-se por inteiro. Olha que coisa, meu Deus. Naquele momento, vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração. Como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disto, acrescentou: Tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será meu querer, e tudo que te mortificarás e do que te privarás por meu amor. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Então, olha que graça, ela reconhecendo aqui que ela e ninguém merece, mas que o próprio Jesus vir, ele passar a habitar dentro da alma é todo o desejo do nosso coração, meu Deus. E é o plano de Deus, porque ele nos fez para isso, ele nos criou exatamente para que nós fôssemos esse espaço dele morar por completo, e não apenas transplantar o coração, ali colocar dentro da alma o coração, os sentimentos, as atitudes, a forma como Jesus é, opera, como ele age, como ele pensa. Não é só transporta, mas ele mesmo todo inteiro vivendo, passando a viver dentro da alma, a partir de dentro de uma alma. Imagina, é uma graça muito grande. E humanamente isso é impossível de pensar que um Deus ele se muda para dentro, ele vem de mudança, de malicuia para dentro da alma e passa a residir ali de forma permanente, morar, se estabelece o seu trono ali, senta no coração do ser humano, senta ali no coração do humano. O coração do ser humano é o trono de Deus, onde ele senta para reinar com cetro de ouro, não com cetro de ferro, mas um cetro de ouro, e passa a governar essa alma. Meu Deus, isso é muito grande, isso é maravilhoso também. Saber que isso é possível, saber que isso não é algo que vai acontecer só depois que a gente chegar lá no céu, que isso já é possível aqui, já na Terra. E que mesmo que para muita gente é estranho, porque é estranho porque falta o conhecimento, mas para nós que estamos acessando esses conteúdos, isso vai se tornando tão palpável, tão real, porque só basta que quando a gente faz a consagração da nossa vontade, todos os dias a gente tem a disposição de entregar, a cada momento mesmo a nossa vontade está à disposição de Deus, e Ele passa realmente a assumir a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas palavras, como foi falado, Ele assume-nos como sendo nós, como se nós fôssemos ele em nós fazendo as coisas, tudo, repetindo seus atos e criando novos atos a partir de dentro de uma alma humana, dentro de uma criatura humana, dentro de uma pessoa humana, que é criatura. Então é algo tão inconcebível humanamente que realmente é necessário a gente ser como criança, se esvaziar totalmente e abrir mão dos conceitos de que Deus está distante e que a gente é inacessível, inalcançável, porque ele é um ser espiritual eterno e nós somos seres, embora também somos espirituais, mas somos limitados, somos criatura, ele é o Criador, e a gente vai convivendo nessa realidade dessa distância, mas aí ele traz essas informações, essas revelações, são desabafos do coração dele, abrindo os segredos dele, e dizendo para nós abertamente que nós fomos criados para sermos esse espaço da vida dele, que ele quer que isso aconteça, não apenas depois, quando nós formos
para a eternidade, para o céu, quando a nossa vida aqui na terra findar, mas já aqui Ele quer estabelecer esse trono, esse reinado, esse governo, já aqui nesse tempo, na nossa alma, e a gente está entendendo isso, a gente se dobra, a gente se ajoelha diante dessa verdade, se dobra, se rende. É esse se render, se entregar, confiar no que Ele está fazendo, e Ele está fazendo. E partilhar. Nós recebemos um convite, uma convocação, na verdade, para abrirmos, para partilharmos a nossa vida, ou melhor, a vida de Jesus, aquilo que Jesus está fazendo dentro da nossa alma, no nosso grupo de partilha, no nosso grupo de estudo e de partilha. E é importante, hoje já apareceu vários frutos dessa convocação de Jesus, porque Ele quer, porque não é a nossa vida, mas é a vida dele que está acontecendo dentro de nós, o que Ele está trabalhando dentro de nós, abrirmos a nossa boca e expressar, inclusive para nós até mesmo entendermos melhor o processo, entendermos melhor como que essa vida está se dando, está se desenvolvendo. Então, é importante falar. Se o verbo está morando dentro de nós, como que nós vamos ficar calados e não falar? Então, isso é muito importante. Então, Senhor, que seja uma vida realmente divina mesmo, a sua vida divina é sendo dentro da nossa vida humana, se dando dentro da nossa vida humana, mas com toda a liberdade, Senhor, que o Senhor tenha toda a liberdade de viver, de agir, de fazer, desfazer, de ser dentro de nós aquilo que o Senhor quer. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, trecho 35, de 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver o meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que o seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão, tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que o seu coração havia sofrido continuamente. Parecia-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas, e enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso, quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar. No trecho anterior, né, nós meditamos que o coração de Jesus e o coração de Luísa, né, se uniram numa perfeita consumação, que Jesus, ele tirou o coração da Luísa e no lugar do coração dela, ele colocou o amor. Nesse trecho, ela está dizendo que ela não sabe mais qual é o coração dela, qual que é o de Jesus, porque foram totalmente unificados um no outro. E o que Jesus ele está trazendo para ela e para nós é que o coração dele, desde que foi concebido, ele já
foi concebido com as insígnias da paixão, né? E o que ele sofreu no último dia da sua vida foi um transbordamento do que o coração dele havia sofrido durante, né, os 34 anos que ele viveu, né? Desde o ventre, né, de sua mãe, né? Ele não passou a sofrer depois que ele nasceu, ele já sofria antes, já reparava antes, já pedia perdão por todos antes, já no ventre da Virgem Maria. E que agora, né, tanto a Luísa como nós que estamos já vivendo na divina vontade, nós vamos ter, né, que nos uniformizar, né? Ele vai nos dizer aqui o que nós devemos viver do coração dele. A primeira, né, forma é uma uniformidade perfeita com a vontade dele, é unir a nossa vontade com a vontade dele para poder amar a ele com a mesma vontade dele, porque assim a gente vai conseguir amar a ele e amar ao próximo com o modo dele de amar, amando as almas. O segundo modo, uma humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Essa humildade, né, o reconhecimento do nada que nós somos, né, e nos colocar mesmo no último lugar, né, que nós não somos, né, capazes de nada, né, sem Ele. Então, nós somos mesmo totalmente dependentes de Jesus. Terceiro modo é pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despertar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Ele quer que todas as nossas obras, né, tudo que façamos, os nossos pensamentos e palavras, as batidas dos nossos corações, os nossos afetos, tudo que nós desejarmos e as inclinações que nós tivermos, elas têm que ser tudo com essa pureza de intenção. Tudo, né, temos que fazer, né, tanto no amar como no agir, né? Tudo se reflete no coração, né? No coração que é o que representa o amor. E todos os olhos humanos, né, até o céu, né, vai ver, né, essa pureza na intenção, essa pureza no amar, na pureza no agir, no pensar, né, tudo, né, sem nenhuma outra intenção que não seja fazer tudo por amor a Jesus. A obediência vai unida com a minha vontade, porque se esta virtude se reflete aos superiores que te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente, tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtude de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Então, ao viver a vontade de Deus, né, a obediência já está unida a ela, né? Porque essa virtude se refere aos superiores que ele nos deu na terra. Então, nós devemos, né, ao viver a vontade de Deus no nosso trabalho, né, estar sempre, né, sob essa obediência, né, que é muito importante, porque eu vejo, né, o que causa essa falta de obediência aos superiores, né, no local onde eu trabalho, né, na escola, onde os alunos não obedecem aos professores e os professores não obedecem
a direção não obedece ao que a diretoria manda e assim, né, vai causando uma confusão geral, né, porque, né, não se obedece às autoridades, né, quando se chama algum policial na escola para, né, para alguma ocorrência assim, os alunos eles batem boca com os policiais, né, não tem nenhuma referência mais de autoridade, porque foi se perdendo a autoridade já dentro do próprio lar, né, o pai já não tem mais autoridade, é a mãe que manda, né, isso quando o casal tá junto, né, porque na maioria já estão separados e o pai arrumou outra família, ou a mãe, e os filhos, né, não sabem a quem obedecer, às vezes ficam com os avós, né, é uma confusão geral. Então, por se perder essa noção de obediência já dentro da própria família, né, então não se tem obediência a mais ninguém, né, porque dentro de casa, né, a igreja, a nossa casa é uma igreja, é a primeira igreja, né, onde nós aprendemos a obediência dentro de casa, depois vem na igreja, né, no nosso trabalho, a gente vai aprendendo, né, dentro da família principalmente, né, a obediência e hoje em dia, como está tudo, né, de ponta cabeça, então não se tem mais essa virtude, né, em lugar nenhum. Então, se não se obedece a Deus, quer dizer, se não se obedece aos homens, também não se obedece a Deus, né? Porque se não se fala de obediência nem mais às autoridades da terra, que dirá a autoridade superior, né, do céu, que é Deus, né? Então, Jesus diz que uma não pode estar sem a outra, né? Porque as duas se devem amar da mesma forma. E, e o que a gente vê acontecendo, né, por aí é exatamente o contrário, né? Então, por isso é tão necessário, né, o conhecimento, né, da vontade de Deus. Depois ele acrescentou: deve saber que de agora em diante viverás com o meu coração e deves entendê-lo a modo de meu coração para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Que lindo, né? A gente agora vive com o coração de Jesus. Então, é preciso, né, muita atenção, muito cuidado, muito amor, porque é o coração de Jesus que está batendo aqui no nosso peito, né? É ele que muitas vezes nós sentimos uma dor muito grande, né, uma tristeza de ver essa situação toda, né, como eu descrevi hoje na escola quando eu cheguei, já me assustei porque a secretária ali, né, a atendente, já estava ali com um chifre enorme, horrível. Eu levei um susto tão grande que minha reação foi rir, né, porque eu achei até engraçado, porque me chocou, porque eu não estava nem lembrando que era Halloween hoje, festa de Halloween. Eu tinha me esquecido totalmente, porque eu não fico atenta a essas coisas e quando eu vi, eu ri, mas depois logo já veio, né, já veio falar, né, isso não é de Deus, né, e aí eu fui falar com ela, né, ela se ofendeu, assim, ela ficou triste, né, não que se ofendeu, ela ficou triste, porque ela é meio infantil, né, mas Jesus quis, né, quis através dessa situação fazer uma reparação ali, porque, né, ela sentiu, né, essa tristeza de dela ter entendido que eu falei que ela não era de Deus, né. Ela ficou triste e tirou a fantasia lá horrível que ela estava de um chifre horrível, enorme, na cabeça, chifre preto, imenso, com batom vermelho, com a sombra preta, uma capa, né, e aí eu falei assim: Não falei pra", eu falei: "Não falei para você que você não é de Deus, eu falei que isso não é de Deus". Mas aí ela já tinha ficado magoada e eu não dei a menor importância para isso, né, se ela se ofendeu ou não.
Tanto que a outra funcionária viu que ela estava triste, foi falar com ela falou, né, o que eu tinha falado, aí ela foi reclamar com a secretária, com a gerente lá que eu tinha falado isso. A gerente me chamou para falar com ela e eu falei: "Não, não tive intenção nenhuma, não, só falei para ela que aquilo ali não era de Deus". E aí ela pegou e tirou a roupa, né, a fantasia lá. Tirou porque ela quis, eu não pedi para ela tirar, só falei que aquilo que estava acontecendo na escola não era de Deus, né, o Halloween não é de Deus. Mas ela pegou e tirou e ficou toda sem graça lá, não sabia o que fazer, porque os outros professores chamavam ela para tirar foto, ela ia tirar foto, mas estava toda sem graça. Então, de alguma forma, né, Jesus tocou no coração dela, né. Se à tarde, depois que eu vim embora, ela ia se fantasiar de novo, ia lá para o meio deles tirar foto, né, aí é a consciência dela, né, Jesus já passou o recado para ela, né. Então, né, mas, meu coração, né, sentiu essa dor de ver os alunos lá todos, né, coração de Jesus, né, o meu não, o coração de Jesus que sentiu, né, essa dor de ver esses jovens, né, tão desorientados, né, que acham que aquilo ali é uma coisa bonita, mas para Deus ninguém se move a fazer nada, né, não se pode nem falar de Deus nas escolas, mas se vestir de demônio, de diabo, né, com chifre, tudo pode. Então é uma desordem total, né, mas é permissão de Deus, ele está no controle, ele permite que tudo isso aconteça, né. Então as pessoas cada vez mais nessa situação de externalizar, né, externalizar tudo aquilo que que elas têm dentro delas, e elas vão assim, né, aos poucos vão, eh, tomando a direção, né, que o coração delas vai, determinar, né, ou elas são de Deus ou são contra Deus, né, a separação do joio e do trigo, que cada vez está mais, nítida, né, cada vez Jesus está vendo, né, acontecer, e mas, né, apesar disso a gente está, né, produzindo, né, um orvalho benéfico que é isso que está falando aqui da nossa pureza de intenção, né, que vai ser como orvalho benéfico, que vai, com essas pequenas gotas, né, vai sendo derramados, né, vão ser derramados sobre toda a humanidade e vai produzir um doce encanto, né, aos olhos humanos e ao céu, né, porque vai, eh, naqueles que ainda tiverem, né, algum desejo, algum, né, anseio por Deus, eles vão acabar percebendo, né, que o que eles estão fazendo, a escolha deles está completamente errada, e eles vão, né, até o último dia da vida deles vão ter um encontro com Deus que vai fazer com que eles se convertam, né, para a honra e glória de Deus. Amém. Fiat. Volume 4, trecho 36, de 22 de novembro de 1900, Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa, diz-lhe o alimento que quer dela. Continua a fazer-se ver meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, viu dentro de mim, e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E o meu docíssimo Jesus disse-me: hoje decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Naquele momento, vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disso acrescentou: tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para nutrir-me. O alimento será o meu querer, e tudo o que te mortificarás e do que te privarás por amor meu. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me.
De outra maneira, sinto como se o estragasse. Com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma, não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Depois de ter trocado o coração dela, né, pelo amor, depois de ter fundido um coração no outro e ter tornado um coração só, agora Jesus, ele, né, mesmo, ele decide entrar no coração dela. Então ele trocou o coração dela por ele mesmo. Então é o próprio Jesus que passa a habitar dentro de nós, né? Por isso que nós não existimos mais, né? Porque o coração que bate agora é o dele, né? E a nossa respiração é a respiração dele em nós. E como ele está vivo, ele precisa de um alimento, né? E o alimento vai ser o querer dele, o que nos mortifica e a privação de Jesus por amor dele. Privação de tudo, né? Privação de ver, de falar com ele, né, que vai acontecer com ela muitas vezes, né? E as mortificações, né, que são as contrariedades, as adversidades, né? Então, tudo isso vai ser alimento para Jesus, que vai estar vivendo, né, dentro de nós. Então, é uma graça muito grande, né, o que ele faz na alma, né? E como a Luísa, só me resta agradecer, né, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora, né, e quer fazer da minha alma a habitação dele, quer construir, né, quer formar o reino dele, né, dentro de mim, onde ele é que vai ser aquele que vai governar tudo, né? E para isso nós precisamos passar por todo esse processo, alimentando Jesus, a vontade dele, nos mortificando, nos privando de muitas coisas, né? Aceitando tudo que nos acontece, né? Amando a vontade dele, tudo aquilo que ele descreveu, né? A pureza, tudo isso, né? Que ele vai trabalhando no nosso interior para poder fazer esse reino, né? Ser transformado dentro de nós, né? Onde ele vai colocar o trono dele lá, sentar e ficar ali por toda a eternidade, né? Então é maravilhoso, né? A gente não tem palavras para descrever, né? Tudo que Jesus faz, né? Na alma que vive na divina vontade, né? A gente, por mais que a gente leia, por mais que a gente, é até difícil, parece, de acreditar, porque é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que parece até que não é verdade, né? Mas a gente acredita que é, né? Porque a gente vive isso, né? Então, não tem como não dizer que isso não é verdade, porque nós vivemos isso, nós já estamos, né, passando por todo esse processo, né? Nós já estamos alimentando Jesus no nosso coração, né? Porque nós já sabemos que ele está ali vivo, né? E está ali nos guiando, né? E porque é ele que agora é o dono do nosso coração. Amém, Fiat. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. A continuação do tema de hoje, na verdade, é o tema 2 de hoje. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dela. Continua a fazer-se ver, meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via dentro de mim e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E o meu Dulcíssimo Jesus disse-me: hoje decidi dar-te em lugar do coração em mim mesmo.
Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração, como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disto acrescentou: tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será meu querer. E tudo o que te mortificarás e do que te privarás, por amor meu. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse, com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Nossa. Aí a gente não sabe, né, Luísa? Se calou, a gente não sabe. Nossa, então, o alimento, né, que Jesus quer é querer dele. E ele fala: e tudo que te mortificarás e do que te privarás, por amor meu. Então, esse será o alimento de Jesus na alma, né? E à medida assim que a alma não alimenta, né, Jesus, dessa vida do querer dele, né? Então, a morte do eu, né? Para que viva a vida de Deus na alma. Então, se a alma não faz esse processo, né? Ela acaba assim, como é que eu posso dizer? Deixando Jesus morrer de fome mesmo, né? Né? A gente costuma dizer assim, que a alma não se esvazia de si mesma, né? Então ela se enche de si. E não tem espaço para Jesus, não tem espaço para Deus, né? Então, à medida que a alma ela vai se esvaziando, Deus vai tendo espaço na alma, né? Então, essa força divina vai se nutrindo, né? Vai se nutrindo cada vez mais. Então, Jesus na alma vai se nutrindo cada vez mais, né? Conforme a gente for mortificando a nossa vontade, desse jeito que ele tá falando aqui, né? E tudo que te mortificarás e do que te privarás por amor meu, né? Então, por amor de Jesus, a gente vai, né, dar a nossa vontade todos os dias para ele poder viver, né? Para ele poder reinar poderosamente, né, com a vontade dele. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá as regras para aprender um viver mais perfeito. Então, ele quer isso, né? Que a gente viva com o coração dele. Sendo outro ele, né? A vida dele e nossa, é a vida dele e nossa. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Tem que ter essa consumação, né? A gente ser outro Jesus, ser ele vivendo em nós. E a gente não se reconhecer mais, mas só Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu. Imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão,
tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas. E enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito, por isso quero de ti. Então, ele vai ensinar, né, coisas aqui muito importantes. Tendo que viver com o coração dele, como que a gente deve viver? Primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar. Então tem que amar com o mesmo modo do amar de Deus, do amor de Deus. Mas isso só acontece se a gente vive uma uniformidade perfeita à vontade de Deus. Aceitando tudo que acontece, amando tudo que acontece, do jeito que acontece, da forma como se apresenta as coisas. Tudo, ver a vontade de Deus em tudo e amar tudo. Não querer mudar nada, né? Amar tudo do jeito que acontece. E se pra gente amar, né? Tudo que Deus sempre tá falando, né? Que é o viver na divina vontade, né? Isso aqui, uniformidade perfeita à vontade dele. Pra gente conseguir amar, tem que, não é uma forma assim, viver automático, né? Viver no automático. Eu aceito tudo, tá bom, eu aceito tudo. A gente tem uma reflexão, né? Uma reflexão sobre tudo que acontece. Um relacionamento com Deus muito, muito intenso. Uma vida com Deus, uma vida interior com Deus muito intensa para a gente entender o que Ele quer, qual é a vontade dEle e amar a vontade dEle. Tem que ter Ele em nós para viver isso aqui. Não tem como eu viver nessa uniformidade perfeita à vontade dEle sem Ele em mim. Sem viver esse relacionamento com Ele, essa vida interior muito profunda. É uma vida real, assim, é Jesus real e verdadeiro na nossa alma. E é muita reflexão, né, que a gente faz, muita reflexão, tem muita conversa com Deus, muita oração constante, tá em oração constante para entender o que é a vontade de Deus, qual é a vontade dele e se uniformizar a ela, porque como que eu vou saber? Como que eu vou me uniformizar perfeitamente se eu não souber o que Deus quer? Segundo, humildade profunda, pondo-te diante de mim das criaturas como a última de todas. Então, ficar no nada, né? Ser um nada. Se colocar no seu devido lugar, um nada. Ter esse conhecimento profundo de si mesmo. Eu não sou nada. Deus é tudo. É Deus que é tudo. Eu não sou nada. Né? Isso é muito importante. Isso tem que estar constantemente na nossa consciência. Essa humildade profunda. Ter sempre se colocar como a última de todas, diante de Deus e diante das criaturas. Saber que a gente é um nada, é um nada, um nada, um nada. Deus é que é tudo. Se eu faço alguma coisa se tem algo bom, se sai alguma coisa boa de mim, é Deus que fez, não foi eu. Eu não sou capaz de nada, Deus é que é tudo. Eu não sou nada, Deus é tudo. Isso é muito importante viver nisso, né? Eu não sou nada, Deus é tudo. Pureza em tudo. Terceiro, pureza em tudo. Porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza,
tecerá um doce encanto não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Então, ter sempre essa pureza de coração, essa pureza no agir, essa retidão, uma pureza em tudo o que for fazer. Nunca ter segundas intenções, né? Não ter nada no coração que não seja reto, puro, santo. Ter sempre uma retidão no agir, nas palavras, nos pensamentos, nos afetos, em tudo, tudo, o tempo todo. Pureza em tudo. Qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quer a pureza seja o orvalho sobre as flores, como então é o orvalho sobre as flores, em tudo ter a pureza, todas as suas ações ter essa pureza em volta, né, de tudo que você faz, de todos os seus pensamentos. Assim, todas as suas obras, pensamentos, palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Quarto, a obediência vai unida com a minha vontade. Porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra ambas são virtudes de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as devem amar da mesma forma. Muito importante isso aqui, né? A obediência vai unida com a minha vontade. A obediência se refere aos superiores que te dei na terra. Então, é obedecer às pessoas que têm autoridade sobre ti, mas assim, com aquela... Mas sempre pensando o que é a vontade de Deus, né? Porque nem tudo a gente vai obedecer, porque tem momentos que a gente você vai entender que não é para fazer exatamente o que a pessoa está falando, que às vezes você vai tá fazendo a vontade da pessoa e não a de Deus. Então, tem sempre que estar vendo o que é a vontade de Deus. Então, tem que ter esse discernimento, né? Em todos os momentos ter esse discernimento, que é a vontade de Deus. A obediência vai unida com a minha vontade. Se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, então a obediência se refere às pessoas que Deus deixou como superior na terra. Nosso pai, nossa mãe, o esposo, o padre, o sacerdote, né? A obediência se refere aos superiores que ele deu na terra. E a vontade e a obediência a Deus mesmo. E a vontade divina é a obediência a Ele mesmo, diretamente a Deus. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtude da obediência. Então quando a gente obedece aos superiores na terra, é sempre pensando que é a vontade de Deus. E não é... Você não vê assim que é o que a pessoa quer, que você está fazendo o que a pessoa quer, mas o que Deus quer. Que é o que Deus quer, que a gente quer fazer o que Deus quer, a vontade de Deus, que está sendo manifestada ali por meio de alguém na terra. Mas é sempre se refere a Deus, né? Depois acrescentou. Então é isso, né? A obediência vai unida com a vontade divina. Muito interessante, né? Que ele fala que a única diferença é que a obediência se refere aos superiores aqui na terra. E a vontade dele se refere à obediência a ele mesmo, mas que ele coloca que as duas têm o mesmo valor. Muito incrível, né? As duas têm o mesmo valor. Mas aí vai a pureza do coração, né? Aí fiquei pensando na pureza do coração. Porque quando a gente obedece uma pessoa, alguém na terra, né? Um superior na terra, mas com aquela pureza, com aquela retidão, aquela pureza de ver
nessa ordem que você está recebendo a vontade divina. E não para agradar a pessoa, para satisfazer a pessoa, para deixar a pessoa feliz ou para ter, tipo assim, igual quando eu obedecer a um superior no trabalho. Eh, Ter a pureza de coração, a inclinação pura de ver ali a vontade divina e fazer só para agradar a Deus e não a pessoa que está me pedindo. Não ter nada além de amor a Deus e amor à vontade de Deus. Não ficar vendo outra coisa, só é ter essa retidão, essa pureza no coração, de não fazer para agradar pessoas, não fazer igual a obediência, por exemplo, na paróquia, né, no seu pároco. Eh, Obedecer o pároco, obedecer o que ele está pedindo, igual ele te pede. Olha, você é, por exemplo, um coordenador de uma pastoral. Aí o padre vai e pede: "Vamos fazer a festa agora de Todos os Santos", e aí você faz, mas com aquela pureza de intenção, somente para agradar a Deus, porque é a vontade de Deus, e não porque você quer que o padre elogie e que goste de você, e que te reconheça e tudo mais. Não ter essas coisas no coração, que o coração fica manchado, como ele falou aqui, manchado com os louvores, com o respeito humano, com o apego às pessoas, à honra, à glória, à estima própria, não ter nada disso no coração. Fazer unicamente para agradar a Deus, por amor a Deus, né, ter essa pureza de coração, não ter segundas intenções. A intenção é só essa, agradar a Deus. É a vontade de Deus, amar a vontade de Deus, porque é Deus que está pedindo. Por amor a Deus, não ter mais nada, só isso. Teu coração puro. Não fazer com segundas intenções, eu vou fazer, porque aí, às vezes isso fica lá no subconsciente. Eu vou fazer, porque aí o padre vai me elogiar, é tão bom ser reconhecida. Eu quero chegar a ser a coordenadora diocesana. Aí então eu vou fazer isso com esse intuito, com essa intenção. Ou lá no meu trabalho eu vou fazer isso que o meu chefe está pedindo para agradar ele, porque aí eu tenho que ter a confiança dele para eu me manter aqui nesse cargo, eu tenho que ter a confiança dele. Então eu vou fazer tudo que ele está me pedindo para eu me manter aqui, com interesse humano, com interesse em ser agradável para as pessoas, em ter a estima das pessoas, em ser a queridinha e tudo mais. Então tá cheio ali de impureza no coração. Então tem que entender isso, né, a obediência também, a obediência aos superiores, se não tem pureza, pode ser uma coisa que a pessoa vai ficar enchendo o coração vai utilizar disso para para ela mesma, para uma satisfação própria. De ser obediente, de fazer o que as pessoas querem para ser agradável para os outros, para ser vista, como sabe, assim? Então, por isso que ele deu esses passos têm que ser todos eles seguidos, né? Tudo, tudo. Deves saber que de agora em diante viverás com meu coração, e deves entendê-lo a modo do meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão o meu. Então, viva de acordo com o que eu te falei, né? Viver de acordo com o que Jesus está falando, porque agora é o coração dele que está no nosso. Não é o nosso, é o dele. Então tem que viver do modo como ele ama, o modo dele viver, o modo dele pensar, não o meu. Jesus coloca-se no coração de Luísa, diz-lhe o alimento que quer dela. 22 de novembro de 1900. Continua a fazer-se ver meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim, e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E o meu docíssimo Jesus disse-me: Hoje decidi dar-te, em lugar do coração, a mim mesmo. Nossa, então não é só o coração que ele quer que a gente viva com o coração dele.
Ele quer que a gente viva dele mesmo, da vontade dele. É mais do que só ele, é a vontade dele, tudo. A vida dele, da vontade dele. Hoje decidi dar em lugar no meu coração a mim mesma. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração. E de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração. Como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disso acrescentou: tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será meu querer, e tudo o que te mortificarás e do que te privarás por amor meu. Olha só. Então é isso que ele quer. Ele quer morar o objetivo dele, né? É morar no nosso coração. A gente foi criado para isso, para ser uma morada divina. E ele estando na nossa alma, ele quer ser alimentado. E o alimento dele, o alimento é vivendo, se a gente viver em tudo na vontade dele. O alimento que sempre será preparado para nutrir essa vida divina que agora habita na nossa alma é o querer divino. Tem um hóspede na nossa alma. E o alimento que a gente vai preparar para ele é a vontade dele. E tudo o que te mortificarás e do que privarás por amor meu. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me, de outra maneira sinto como se o estragasse. Com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma, não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Então, o texto, né, esse texto fala de Jesus afirma que os dois corações estão agora tão transformados e unidos que são quase indistinguíveis. Como a alma deve viver do seu coração, ele estabelece 4 regras para uma vida mais perfeita. Primeiro, uniformidade perfeita com a vontade de Deus, amar a Deus e ao próximo com a própria vontade e o próprio modo de amar de Jesus. Humildade profunda, colocar-se como a última de todas as criaturas. Pureza em tudo. Todas as ações, pensamentos e desejos devem ser puros, o que as transforma em pérolas preciosas que encantam o céu e a terra. A obediência aos superiores terrestres e a submissão à vontade de Deus são 2 faces da mesma virtude, com o mesmo valor e igualdade necessárias. Jesus não apenas contém o coração da alma, mas ele próprio toma o lugar do coração físico. Então, ele toma lugar no nosso coração. A alma passa a respirar e a ter o pulsar do coração a partir dele. O alimento que Jesus pede para se nutrir dentro dela é a vontade de Deus e todos os atos de mortificação e renúncia feitos por amor dele. Então é isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.